A gente quer voltar a falar sobre o assunto da PEC do estouro, né, que deve ser analisada pelos senadores nessa semana. Aliás, a gente começou aqui o Live CNN te contando que primeiro ela tem que ser analisada pelos senadores. Já tem previsão para isso, tá? É na próxima quarta-feira. Se hoje é dia 5, 6, dia 7, então, de dezembro, deve ser analisada entre os senadores, pelo presidente da Casa, o Rodrigo Pacheco, e precisa de um número exato para que seja aprovada. Tem de passar pelo Senado e depois tem de passar entre os deputados. Eu tenho aqui a informação, até para te falar com exatidão, para poder aprovar essa PEC, gente, pelo menos entre os senadores, é preciso que tenha mais de 3/5 do total de senadores, para que ela seja validada. Passamos adiante, pode ir até os deputados. Por enquanto, o apoio já conta com 54 senadores. Isso é mais do que a metade da casa. Então, a gente está falando de um número que até esse momento pode ser positivo para o apoio da PEC do estouro. Quando a gente fala de valores, tá? Esse texto que foi colocado na pauta, então, para quarta-feira, prevê um gasto de 198 milhões de reais fora do teto de gastos. É sobre essa complexidade e todos os desenrolares desse assunto que a gente conversa agora ao vivo com a economista Thaís Zara. Thaís, tudo bem? Bom dia. Obrigada, por ter aceitado conversar com a gente aqui na CNN. Bom dia, Elisa. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu falei 198 milhões, mas que bom, já me corrigiram aqui. Claro, eles é bi, a gente está falando de bilhões. 198 bilhões e todas as complexidades que envolvem esse assunto. Thaís, de bate-pronto já quero te ouvir. Quais impactos você avalia que esse valor extra teria para a economia brasileira? Porque a gente vai ter de aprender a sobreviver em relação a isso. Sim. Na verdade, com relação ao valor e com relação à forma que essa PEC deve tomar, apesar da proposta inicialmente apresentada realmente ser ali de 198 bilhões de reais e de ter ali excepcionalizada o Bolsa Família em relação ao teto de gastos, provavelmente a gente vai ver uma desidratação desse valor ao longo da tramitação e das negociações, tá? Então, possivelmente, a gente vai ficar em um valor ali mais perto de 130, talvez 150 bi de reais, e a gente vai acabar ficando com um prazo mais curto, provavelmente por 2 anos. É o que a gente escuta, né, de fontes que estão acompanhando, né, essas discussões mais de perto. Mas, de todo modo, a gente já sabia que a gente precisaria ter alguma alteração com relação ao teto, porque não seria possível manter o pagamento do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, de R$600 no ano que vem, se a gente não tivesse nenhuma medida. É um pouco mais gordinha do que a gente imaginava no princípio, né? A gente imaginava que seria algo ali em torno de 100 bilhões, provavelmente a gente vai fechar a conta ali perto de 130, 150 bilhões, mas também não deve chegar aos 198 bi de reais. O que isso traz para a gente, para o futuro, tá? É importante a gente entender que no momento em que a gente amplia os gastos, isso traz uma perspectiva de que no futuro a gente vai precisar talvez apertar um pouco mais os cintos, no sentido de ter mais arrecadação para cobrir esses gastos a mais, né? Então, no primeiro momento, isso pode trazer uma percepção de que o endividamento pode começar a crescer de uma forma insustentável. E aí, sim, isso trazer uma depreciação dos preços dos ativos brasileiros. Então, câmbio, taxa de juros, etc. Mas, se essa medida vier acompanhada de uma sinalização de que a gente vai ter algum tipo de medida do lado da Receita, ou que a gente vai rever o arcabouço fiscal, né? Quer dizer, colocar uma nova regra, pode ser uma regra até mesmo para as despesas, né, para crescimento das despesas, mas atrelado ali ao movimento da dívida pública, né, indicadores que sinalizem para o mercado que essa dívida pública não vai crescer de uma forma explosiva. Acho que nesse momento essa é a grande questão. Quer dizer, a gente vai gastar mais. Imagina. Desculpa a deselegância de interrompê-la, mas é que você está falando tanta coisa interessante que eu quero aproveitar para já te fazer algumas perguntas em relação a elas. Você falou aqui alguns segundos atrás da possibilidade de ter mais arrecadação para conseguir dar conta de uma dívida. Quando você fala de ter mais arrecadação, a gente está falando de quê exatamente? Arrecadação onde? Que saia de qual fonte? Então, acho que
a primeira coisa que surge, né, quando a gente pensa nessa necessidade, é a gente ter algum tipo de revisão da desoneração de PIS e COFINS que foi feita ao longo desse ano sobre combustíveis, né? A desoneração de PIS e COFINS sobre combustíveis, ela, se revista, ela já traria ali 55 bilhões de arrecadação no ano que vem, quer dizer, isso já ajudaria bastante, traria um reforço ali para os cofres públicos, tá? E aí, enfim, você tem uma série de opções na mesa, né? A gente está pensando, existe a possibilidade de a gente avançar, por exemplo, numa reforma tributária no ano que vem, e aí, dependendo de como essa reforma tributária for feita, pode trazer ali um maior crescimento, uma maior arrecadação. Então, todas essas discussões precisam estar bem amarradas para que traga essa percepção de que será possível fechar as contas no futuro. Acho que essa é a grande preocupação no momento, você ter essa discussão de que vai ser possível fechar as contas no futuro. Se a gente só fala de mais gasto e não deixa nenhuma indicação de que no futuro a gente vai fechar essas contas, vai rever o arcabouço fiscal, vai rever as próprias despesas, aí sim fica essa percepção no ar de que a dívida pública, né, a dívida do governo, pode crescer de uma forma descontrolada. Pois aí a gente tem uma complexidade que é de não aumentar a dívida pública e, de alguma maneira, controlar a inflação, mas você tem gastos que precisam ser cobertos. Você avalia, Exato. Thaís, qual seria esse montante? Quanto seria suficiente? Qual seria o montante para conseguir cobrir esses gastos que são prioritários e, ao mesmo tempo, não aumentar a dívida pública e tentar controlar a inflação? Então, a gente já tem uma piora das contas públicas contratada para o ano que vem, porque a gente vai crescer menos, porque a gente vai ter um pouco menos de inflação. Então, isso, de certa maneira, já está dentro do script, né? Agora, quando a gente pensa, para a gente manter ali o Bolsa Família em R$600, dar o adicional de R$150 por criança, garantir algum aumento real do salário mínimo e alguma recomposição de programas essenciais que estão com falta de recursos, né? Acredito que algo na casa dos 100, 110 bilhões de reais já seria suficiente para você fazer essa cobertura. Quando a gente fala de 130, 150, é um pouco a mais do que isso, provavelmente visando o fortalecimento de alguns investimentos por parte do governo, tá? Então, acho que deve ser mais ou menos nessa direção que a proposta deve estar sendo pensada. Mas, de novo, aí a grande preocupação é para o futuro, porque a gente sabe que a regra do teto de gastos ela não se sustenta por muito mais tempo, né? Tanto é que estamos discutindo isso nesse momento, você ter que mexer na regra de teto de gastos de novo, né? Então, você ter uma nova regra que possibilite essa maior certeza para o futuro, acho que poderia trazer um maior conforto para os investidores. Agora, quando a gente fala de aprovar uma PEC, né, agora, nesse momento, que valha para 2 anos, a gente está sinalizando que essa discussão do arcabouço fiscal não deve acontecer em 2023. Pode até começar no final do ano, mas deve ficar para 2024. Tá? Então, até lá, acho que a gente vai... Provavelmente o governo vai estar pensando em focar em outras prioridades, provavelmente reforma tributária, algo nesse sentido, tá? Mas que a gente vai precisar rever esse arcabouço, porque essa regra do teto de gastos a gente sabe que está muito difícil de ser cumprida da forma como ela está, acho que isso já fica bem claro, né? Muito bom poder ouvir-te, hein, Thaís? Thaís Zara, economista sênior da LCA Consultores. A gente vai ouvindo todas essas informações e respirando fundo, né? Pensando nas complexidades do futuro e o que esse futuro nos reserva. Obrigada, hein, pela gentileza de ter estado com a gente aqui na CNN. Eu que agradeço. Um bom dia. Bom dia, até uma próxima.